Meus queridos, e finalizando as nossas aulas, desculpe, sobre Cristologia, deixando claro, não estamos esgotando o assunto, pelo amor de Deus, em 3 vídeos ou 3 aulas, é uma visão bastante panorâmica, uma visão bastante superficial, é, por mais que a gente tente trazer todas as informações possíveis, o assunto é inesgotável, até pelo próprio produto da matéria, não é verdade? Gente, a gente está falando de Cristo. Então vamos gravar 3.000 vídeos. Dá para terminar? Bom, eu falei para você, João, ele termina seu evangelho dizendo que Jesus fez muitas outras coisas diante dos seus discípulos. E se fôssemos escrever tudo o que ele fez, gente, pode derrubar todas as florestas do mundo, pode fazer pilhas e pilhas de papéis que não vai dar para registrar tudo. E na última aula nós falamos sobre a divindade de Jesus. Vamos falar um pouco também, faz parte da matéria de Cristologia, sobre a humanidade de Jesus, que é de suma importância nós entendemos também, para compreender a sua mediação. Quando Paulo diz o seguinte: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Olha que interessante. Ele é Deus e homem. Como Deus, ele vai até Deus para me aproximar de Deus. Vocês me entenderam? Como homem, ele vem até mim para que Deus se aproxime de mim. Então esse é o fato. Ele é o único que pode fazer essa mediação. Porque você pode pegar aí qualquer pseudo-divindade, de qualquer pseudo-religião que seja, todos eles só foram homens. Gente, você pode dizer que Buda foi Deus, que Confúcio foi Deus, Kardec foi Deus, qualquer outro, seja quem for, cite qualquer um, nenhum deles foi. Tanto é que a Bíblia chega a dizer o seguinte: só subiu ao céu aquele que de lá desceu. Jesus, não tem outro, não é verdade? Jesus está subindo aos céus, inclusive no Monte das Oliveiras, Atos capítulo 1, anjos aparecem e diz o seguinte: olha pessoal, da mesma forma que ele está subindo, ele vai descer também. Isso é outra questão também, mas para provar que Jesus veio lá do céu, segundo o texto bíblico, segundo a escritura que nós abraçamos, que nós cremos, que nós levamos a crença de que é a palavra inspirada por Deus, este livro diz que Jesus esteve no céu e desceu na terra, e da terra ele voltou ao céu. E Filipenses capítulo 2, versos 5 até 11, e para ele descer aqui, se humilha, se esvazia, é obediente até a morte de cruz. Deus lhe dá um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, olha as 3 dimensões, se dobre todo o joelho. Primeira dimensão no céu, se dobre todo o joelho. Segunda dimensão na terra, terceira dimensão até debaixo da terra. Reconhecerá, a língua vai ter que confessar, o joelho vai ter que se dobrar diante daquele que é Deus, e para a glória de Deus, Jesus é reconhecido como tendo um nome acima de todo nome. Humanidade de Cristo, em rápidas palavras. Há séculos, a maioria das igrejas possui uma visão comum a respeito de Jesus, que ele era simultaneamente humano e divino, sendo Deus, o Filho encarnado em forma humana. Em nosso contexto, é comum encontrarmos pessoas que negam a divindade de Cristo. Vivemos numa sociedade imensamente diversa e abundam religiões e grupos cristãos com doutrina divergente, que veem Jesus como apenas mais um homem ou, quem sabe, um mestre religioso especialmente iluminado, mas nada mais do que isso. Muitas vezes, apologistas e teólogos se empenham em enfatizar a natureza divina de Jesus, justamente por esta ser uma crença ignorada ou denegrida por bilhões de pessoas. Mas desde a origem do cristianismo tem existido, embora em menor número, grupos que erram na direção oposta, afirmando a natureza divina, ou ao menos altamente sobrenatural de Jesus, mas negando a sua humanidade, ou até mesmo a sua existência física
O docetismo, por exemplo, negava que Jesus teve uma existência física na Terra. Uns até diziam, não, Cristo é uma pessoa e Jesus é outra pessoa. Cristo é o Deus e Jesus é o humano. Está errado. Então nós devemos crer, eu vou usar aqui um termo técnico, na união, eu estou com uma machucadura aqui, a união hipostática de Jesus, das naturezas de Jesus, melhor dizendo. E união hipostática é um termo técnico que quer dizer o seguinte, que em Jesus se fundiu duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Ele é 100% Deus e 100% homem. Provou-se isso daqui no planeta Terra. Ele era isto. Então Cristo, ele veio em carne. Devemos crer nisso. Como eu já falei para vocês, os que negam que Jesus esteve em carne aqui na Terra estão debaixo da inspiração do espírito do anticristo. Então Jesus, ele foi homem aqui no planeta. E Lucas, melhor dizendo, que ele traz uma descrição de Jesus como homem perfeito. Ele é o homem, ele é o evangelista que quando escreveu 2 tratados para Teófilo. O primeiro tratado, o Evangelho de Lucas, o segundo tratado, se você ver e ler a introdução de Atos dos Apóstolos, é o segundo tratado que ele escreve para Teófilo. E para Teófilo, Lucas escrevendo aos gregos, ele traz uma descrição de Jesus como homem perfeito. E Lucas registra o quê? Que Jesus crescia em estatura e graça perante Deus e os homens. Então, o que Lucas está dizendo? Que ele foi humano aqui na Terra, que ele foi 100% homem, passou por crescimento físico, crescimento biológico. Jesus sentiu sede, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu dor, Jesus sentiu decepções aqui na Terra. Ele se alimentou quando tinha que se alimentar, ele dormiu quando tinha que dormir, ele foi descansar quando teve que descansar. Ele teve, gente, uma morte física aqui no planeta. Então, pensar em Jesus apenas como Deus está errado. Pensar em Jesus apenas como homem também está errado. Então, Jesus Cristo, podemos dizer o seguinte e afirmar, ele foi o Deus homem aqui na Terra. E Deus se revelou em Jesus. Lembra uma certa feita, não sei se vocês já leram nos Evangelhos, que Filipe, lá em Cesareia, ele chegou para Jesus e disse assim, eu não vou criticar o Filipe agora, né? Senhor, nos mostra o Pai. O que Jesus respondeu para ele? Olha só como a revelação de Deus está em Cristo. Jesus falou para ele, olha, quem vê a mim vê o Pai. É como se Jesus estivesse dizendo, não é que Jesus tinha um aspecto físico de Deus que está no céu, porque Deus é Espírito. Ali Jesus está dizendo o seguinte, você quer saber o que é o amor de Deus? Olha para mim. Você quer saber o que é o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a benevolência de Deus? É só olhar para mim. Então, aquilo que Deus é no céu, não fisicamente falando, mas me permita dizer, em termos morais, em termos de amor, de compaixão, de misericórdia, é o que Jesus mostrou aqui na Terra. Gente, Deus se fez homem e andou nesse planeta. E João escreve, nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João atestou, está documentado no seu Evangelho. Então, portanto, em Jesus, a revelação de Deus está impregnada nele. Tanto é que ele se apresenta como mediador. E Jesus, para ser mediador, ele tem que ser homem. É porque Jesus, quando morre como um sacrifício perfeito, segundo João Batista o descreve ali no batismo do Jordão, quando Jesus está se aproximando dele, João levanta a voz e diz o seguinte, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquele Cordeiro ali faria a mediação. E como assim faria a mediação? Ele morreria na cruz. Agora observe um fato que é muito importante isso daqui. Jesus teria que morrer na cruz, humanamente falando, e sem nenhum pecado. Ora, né, digamos que Jesus morreu na cruz apenas como Deus. Gente, então não valeria, porque Deus é impossível que Deus peque.
Impossível que Deus tenha falhas, impossível que Deus tenha defeitos, impossível que Deus blasfeme, que Deus assassine, que Deus, qualquer mal que Deus tenha feito na terra. Então Jesus não poderia morrer como Deus, tinha que morrer como homem. Por quê? Para se cumprir o que está na Escritura. Em tudo ele foi tentado, só que sem pecado. Agora, para que Jesus de fato fosse tentado em tudo, ele teria que ser humano na terra. Para que Jesus fosse sem pecado, ele teria que ter, digamos assim, a propensão e a capacidade de pecar. Jesus tinha a capacidade de pecar? Claro que tinha, porque ele foi tentado, é porque as tentações subentende que o levariam a pecar, só que não pecou. Foi tentado em todas as áreas possíveis e imagináveis que você é tentado, que eu sou tentado. Só que ele nunca falhou como eu falho. Ele nunca pecou como nós pecamos. Não, jamais. E para que isso acontecesse, ele teria que ser humano. Se fosse só divino, essa possibilidade não haveria. Então Jesus, como Paulo apresenta, ele é o segundo Adão aqui na Terra. Segundo Adão por quê? Ora, o primeiro Adão, ele traz o pecado para o mundo. O segundo Adão traz salvação para o mundo. A Bíblia diz que por um homem, Adão no caso, o pecado entra no mundo, penetra no mundo. Por um homem. E por causa deste homem, Eva foi afetada, os filhos de Adão foi afetado e todos que a partir dali nasceram, eu, você, nós, a humanidade como um todo aí, todos são pecadores por causa de Adão. O primeiro Adão que nasce perfeito, nasce sem pecado, nasce naquela condição edênica, naquela condição, por assim dizer, totalmente santificadora, mas falha, transgride, peca, é expulso do jardim. Conhecemos a história muito bem, Gênesis capítulo 3. Ele é o primeiro Adão que traz a queda. Agora o segundo Adão, quem que é? Paulo trata Jesus como o segundo Adão. Se você observar Romanos capítulo 5, verso 12 e 15, há uma ideia acerca disso. Então Paulo, ele é muito feliz quando nos ensina isso daí. E Jesus, por causa disso, ele tem um ministério mediador. Colossenses capítulo 1, verso 19 até o 20, atesta isto. João capítulo 15, do verso 12 até o 15, vai atestar essa verdade. 1 Pedro capítulo 2, verso 5, até o 9, pode ler depois, ele vai atestar essa verdade também. E é incontestável. E digamos assim, como base pétrea e sólida as nossas crenças em crer que Jesus foi Deus e Jesus foi homem aqui no planeta Terra. Se ele não fosse homem, não poderia nem ser pregado na cruz, não haveria sacrifício. Ele teria que passar pelas tentações humanas para provar que o Cordeiro chegou no altar, chamado cruz, sem mancha, sem mácula, sem pecado. Eu não sei se você já ouviu, aproveitando esse gancho aqui, de alguns pregadores pregarem até de maneira eloquente, efusiva, emocionada, dizendo o seguinte, que quando Jesus morreu teve uma grande festa no inferno. Gente, isso é blasfêmia, isso é mentira. Sabe por quê? Observe o que eu vou te dizer aqui. O diabo fez de tudo para Jesus não nascer, gente. Sabia disso? O diabo fez de tudo para Jesus não subir na cruz. Quando Jesus estava na cruz, o diabo fez de tudo para Jesus descer da cruz. Lembra? E o diabo fez de tudo para Jesus não morrer na cruz. Tanto é que eu digo aqui uma coisa para você. Jesus subiu na cruz. Jesus não desceu da cruz. E Jesus morreu naquela cruz, decretando a maior derrota do diabo. Porque o diabo é o seguinte, no processo ele queria que Jesus pecasse de toda maneira, porque a cruz seria anulada. Já que Jesus não pecou, já que Jesus não transgrediu, já que Jesus não errou, então ele tem que descer da cruz. Não desceu, morreu naquela cruz pelos meus pecados e pelos seus pecados. E se nós não cremos na humanidade de Jesus, a cruz ele perde o sentido, a cruz perde o efeito.
morre como homem, ressuscita como Deus e vive eternamente para interceder por nós.